festa da Trindade, como é possível definir o amor em seu mistério insondável? Como é possível definir o mistério do que há em Deus? Somente através do Filho é que nós temos acesso, ou tivemos acesso nesta vida, de uma forma humana, à ação de Deus em favor de cada filho seu. Mas o mistério de Deus, quem poderá defini-lo? Somente um dia na contemplação, face a face, sem véu, é que conheceremos tal qual nós somos conhecidos. O nosso entendimento, a nossa percepção, a nossa relação com Deus ainda é de forma limitada pela humana condição e de outra forma não poderia ser, já que essa nossa natureza não poderia ser negada. Mas o mistério de Deus, quem poderá dele falar? Nas vezes em que o Senhor tem se revelado, Ele o faz de uma forma que é possível ao ser humano, ao menos, entender a mensagem. Ora, em forma de rajada de vento, Ele se apresenta, ora em forma de uma luz intensa, às vezes em forma de brisa, outras vezes em línguas de fogo, outras vezes apenas através de uma voz que possa ser compreensível. Todavia, foi em Cristo Jesus que a plenitude de Deus se fez em nossos dias. Mas vê-lo tal qual Ele é, só o Filho o verá. As criaturas por Ele criadas, os seres espirituais, na visão tida uma vez por um dos apóstolos, ele relatou que os que dele se aproximavam cobriam o rosto devido ao fulgor de sua presença, não poderiam face a face contemplá-lo. Todavia, ele é mistério de amor. Ele é anterior a tudo que existe, pois tudo existe a partir dele. Ele é a fonte da vida. Ele nos criou para que viéssemos a conhecê-lo, amá-lo e a entrar em comunhão com Ele, depois de nesse mundo termos igualmente amado. Quem poderá definir a grandeza que há em Deus? O abismo da misericórdia do coração do Filho amado. Quem poderá definir ou prescrutar, dimensionar o que Deus poderá fazer? Por mais que a mente humana viesse a sondar, a descrever, nada seria comparável ao mistério de Deus, que só na bem-aventurança é possível conhecer. Conta-se que depois de Tomás de Aquino ter escrito a Suma Teológica, um resumo da teologia do seu tempo, depois de ter falado sobre tantos assuntos, compreensível aos de sua época, naturalmente, e ainda fonte inesgotável de sabedoria para o nosso tempo, conta-se que Tomás de Aquino, depois de ter escrito sobre o mistério de Deus, ele entrou numa relação que nós humanos chamamos êxtase. Ele teve uma contemplação de Deus, como alguns também já tiveram,
já tiveram um grau de maior ou menor proximidade, já lhes foi revelado coisas ou comunicado o que a palavra humana não chega ao alcance de explicar, nem se poderá descrever, pois não há referencial capaz de socorrer a dizer a dimensão do ocorrido. Conta-se que Tomás de Aquino, depois de ter tido uma contemplação parcial na condição humana da grandeza de Deus, ele correu, pegou uma tocha e foi queimar os escritos da Suma Teológica, que na época eram feitos em pergaminho, porque ele dizia que tudo que ele havia escrito, e não pouca coisa, ele escreveu, e coisas de grande profundidade, grande. Nada disso era nem comparável a uma pálida ideia, a um breve suspiro da grandeza do Deus vivo e imortal. É que os colegas de congregação acudiram, pegaram a tocha, guardaram, apagaram, e ele ficou assim pensando. Também sobre isso nada escreveu, pois não seria possível, não há condição. Em momentos assim, o que se há de fazer é silenciar e adorar, é prostrar-se inteiramente e, sem poder dizer palavra, apenas ficar, deixar-se ficar, deixar-se envolver e apresentar-se por inteiro para a total disponibilidade de em tudo fazer sua vontade, enquanto vida no corpo mortal puder haver. Nunca ninguém poderá descrever a santidade de Deus, o mistério da unidade perfeita, o Pai Criador, o Espírito Santificador, gerador da vida, o Filho Salvador. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Pai o quiser revelar, e aquele a quem o Pai o quiser revelar. Mas isso é a ação de Deus. É a ação de Deus. A festa de hoje, festa da Trindade, pede a Deus a graça da unidade interna, para que externamente tu expresses unidade em teus atos e numa vida que lhe agrade. Unidade interna e unidade externa através de uma vida que lhe agrade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.